Engenharia da computação é a fusão de engenharia elétrica e ciência da computação. Ou seja, o currículo de engenharia da computação é literalmente 50% das aulas de engenharia elétrica e 50% das aulas de ciência da computação, que não compartilham aulas. Isso considera apenas suas aulas principais. Isso não engloba as aulas eletivas nos anos finais, onde pode escolher entre várias aulas de engenharia da computação, ciência da computação ou engenharia elétrica para se especializar, que mostrarei no final. Vamos nos concentrar nas aulas que você faz, como visto nos vídeos de ciência da computação e engenharia elétrica. Na engenharia elétrica, você precisa cursar as matérias básicas sobre circuitos, aprendendo sobre resistores, capacitores e indutores. Você resolverá a tensão e a corrente que passam por eles. Esses são os circuitos básicos, mas formam a base para circuitos presentes em telefones, computadores, satélites, drones, etc. Você aprenderá os princípios do binário e como computadores usam um S e 0S para decisões. Inclui aprender sobre portas lógicas. Elas recebem um S e 0S e produzem uma determinada saída com base nas entradas. Cada porta diferente reage de forma única a essas entradas. Os computadores têm centenas de milhões desses, e quando unidos, podem fazer processamento digital muito avançado, como para uma fechadura digital, um relógio de pulso, um sistema de alarme, etc. Você também faz um dos cursos de processamento de sinais onde analisa sinais complicados ou variações de tensão ao longo do tempo e os analisa em detalhes. Isso é relevante para design de filtros e eliminação de sinais indesejados. Assim como o rádio do seu carro é atingido por todas as estações de rádio da sua cidade ao mesmo tempo, por que você só ouve uma de cada vez? Bem, seus eletrônicos internos processam os sinais e filtram ou removem tudo, exceto o que você está ouvindo. Logo, ao sintonizar 94.5 FM, seu automóvel permite que sinais de 94.5 MHz alcancem o alto-falante, filtrando o restante para que somente essa estação seja ouvida. Então você examina a matemática da manipulação desses sinais para determinar suas frequências. Basicamente, esta é uma aula de matemática com bastante cálculo. Se gostar de matemática avançada e dessa aula, talvez engenharia elétrica seja ideal para você. Engenheiros de computação também precisam cursar vários anos de cálculo e aplicá-lo em algumas aulas de engenharia elétrica. Espero que goste de matemática antes de entrar nessa área. As aulas de ciência da computação que você faz não envolvem matemática avançada. Portanto, a engenharia de computação é um meio termo, não tão focada em matemática quanto a engenharia elétrica na graduação. Por fim, você fará metade dos cursos de eletrônica deles. É aqui que você analisa o transistor e o diodo. Um transistor tem a capacidade de alternar entre uma alta e baixa tensão, como 5 e 0 volts, e os computadores leem isso como um S e 0S. É isso que queremos dizer ao afirmar que um computador lê uns e zeros. Seu laptop contém mais de 1 bilhão de transistores para operar e guardar dados. Assim, você analisará circuitos com o entendimento de como os transistores funcionam, diferentemente de um simples resistor, mas seguindo os mesmos princípios, como a observação da tensão em um loop e a conservação da corrente, conceitos vistos na física do ensino médio. No laboratório, você montará circuitos em uma placa de ensaio. Os circuitos vão para testes básicos aqui, e se tudo funcionar, são movidos para uma placa de circuito, como as vistas em computadores e telefones. Como você os testa é usando um osciloscópio, onde você literalmente vê o sinal elétrico ou a mudança de tensão ao longo do tempo. Então, você verá talvez se a tensão em um transistor está mudando entre um alto e baixo, ou como um computador veria, um 1 ou um 0. Isso é todo o hardware, a eletrônica, os circuitos, a placa de ensaio, etc., que os engenheiros de computação precisam aprender. Agora vamos abordar o aspecto do software, ou ciência da computação. Você começará a aprender os fundamentos da programação em C e Java. C e Java são linguagens de programação com sintaxe e regras próprias para instruir o computador. Estas são as linguagens que Google, Facebook, LinkedIn, etc. todos utilizam para seus sites funcionarem. Essas não são as linguagens para estilizar ou embelezar a página. É HTML e CSS. Essas linguagens são o cerne dos sites. Como o Google pesquisa rapidamente seu banco de dados, trazendo de maneira eficiente os melhores resultados primeiro para facilitar sua busca. Ou como o Pandora adivinha as músicas que você vai gostar com base no que já ouviu ou classificou. São essas as conquistas das linguagens de programação. A programação cria aplicativos, videogames e até comanda aeronaves não tripuladas e satélites. Mas você começará do zero se nunca tiver programado antes. Na primeira aula,
pode ser pedido que você escreva um programa onde um usuário insira 2 números e ele mostre a soma. Eles inserem uma lista de números e o maior é exibido. Eles inserem uma palavra e ela é exibida ao contrário. Por fim, você pode ser convidado a programar algo como um simples jogo de blackjack. Você também aprenderá algoritmos básicos, que são instruções passo a passo para solucionar um problema, assim como esta imagem até. Na programação, você será questionado: como instruir o computador a organizar uma lista de números da forma mais eficiente? Ou como o PC procura um número em uma lista? É preciso entender o que o computador é capaz de fazer. Podemos fazer isso facilmente com nosso cérebro. Computadores não pensam livremente. Eles precisam de instruções detalhadas para fazer o que você precisa. Por exemplo, se tiver uma lista numerada e o computador precisa verificar se o número 26 está presente, você poderia instruir o computador a começar pela esquerda, verificar cada número até achar o 26 ou acabar. Provavelmente o que você fez rapidamente agora em sua cabeça, mas requer 9 verificações. E se, em vez disso, tivermos nossa lista e pegarmos o número do meio e 26 for maior, então descartamos tudo o que é menor ou igual a esse número do meio. Então fizemos o mesmo com a nova lista. Confira o número do meio. O 26 já foi encontrado. E mesmo que não estivesse no meio nesta verificação, ainda assim são muito menos passos do que o anterior, e portanto, é mais eficiente do que verificar um por um. Este é um tipo de algoritmo de busca e é o tipo de pensamento que você precisará para a programação. A programação geralmente não requer matemática avançada. Basicamente, não há cálculo em aulas de graduação em ciência da computação. Mas você precisa resolver problemas e ter a capacidade de analisá-los usando matemática simples, mas de uma maneira inteligente que o computador possa entender e seguir. E note que acabei de mostrar como o algoritmo funciona. Na aula, você também precisaria programá-lo com conhecimento das linguagens. Por fim, uma aula adorada pelos alunos é a de Arduino. É aqui que o hardware e a programação se encontram. Você terá aulas com engenheiros elétricos. O Arduino tem muitas entradas para você conectar fios de um circuito externo. E basicamente eles leem as tensões, e você programa o que quer que ele faça com base nessas entradas, onde você conecta e baixa o código no Arduino, para usá-lo para diferentes propósitos. Então talvez você use um sensor de posição conectado a um circuito, e depois conecte isso ao Arduino. O Arduino lê as tensões que podem ser mais altas ou mais baixas dependendo se um objeto está perto ou longe. Então programe o Arduino para emitir tensões, o que ele também pode fazer quando um objeto está perto que gira as rodas de um veículo robótico para evitar esse obstáculo, e assim você tem a prevenção de colisões. A engenharia da computação é excelente, pois envolve habilidades tanto em programação e software, quanto em hardware e circuitos. Portanto, se desejasse um emprego na maçã, você poderia atuar em áreas como software, sistema operacional, iOS, memória do sistema, servidores, criptografia, segurança, eletrônica e hardware. Você pode trabalhar em empresas de defesa em algo como a evitação de obstáculos para UAVs, ou criar uma simulação de computador para um sistema de aeronaves e radar para ver como ele funcionará na teoria antes de projetá-lo. Pode ser difícil conseguir tal emprego logo após a escola, mas sua futura carreira tem grande potencial. Além de engenharia elétrica e ciência da computação, terá disciplinas eletivas para escolher entre aulas avançadas de engenharia da computação, elétrica ou ciência da computação. Algumas podem incluir segurança de computadores e aprendizado sobre firewalls e controle de acesso, visão computacional e análise de processamento de imagens 2D e 3D no computador, como software de reconhecimento facial, navegação autônoma de robôs e programação de veículos para se moverem automaticamente, desenvolvimento web e design de sites interativos e, claro, muito mais.